Olá, seja bem-vindo à sexta aula do nosso curso Printf Hello Computação, onde a gente aprende lógica de programação na linguagem C. Eu sou Ricardo Rodrigues, aluno do segundo período do curso de Ciência da Computação no UFT, e hoje a gente vai explorar um pouco sobre arrays e ponteiros em C, declarações, acessos e relações fundamentais. Começando com arrays e a sua declaração, os arrays são estruturas que armazenam múltiplos valores do mesmo tipo, ou seja, a gente tem um tipo, pode ser o int, pode ser o float, pode ser um char. A gente tem a string, que é meio que um array de chars, mas enfim, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. A gente tem dados de um mesmo tipo, vamos supor que a gente está tratando com inteiros. Então os arrays são estruturas que vão armazenar vários inteiros, ou vários floats, enfim, vários valores do mesmo tipo. Para declarar um array não inicializado em C, ou seja, um array vazio, que não tem nada dentro, a gente vai usar a síntese, que vai ser o tipo, ou seja, inteiro, float, char, nome do array, o nome da nossa preferência, abre colchetes, tamanho. Esse tamanho pode ser uma variável com um valor inteiro ou basicamente um número fixo. Por exemplo, a gente quer um array com 10 elementos de inteiro, então a gente vai colocar o nome 10, ou então uma variável que contém o valor de 10. Fecha colchetes e ponto e vírgula. Assim a gente cria um array sem nenhum elemento, ou seja, não inicializado. Mas, cara, mas caso a gente queira inicializar os valores no array, a forma de declaração é a mesma, só que o que muda é que o tamanho não precisa ser adicionado na declaração. Por exemplo, no primeiro exemplo aí, a gente tem tipo, nome array, abre e fecha colchetes, e dentro do colchetes a gente não tem nenhum indicador de qual tamanho vai ser o nosso array. Ou seja, ele meio que, conforme a gente vai colocando dados, ele vai armazenando e não tem um limite. O limite seria basicamente a memória do nosso computador mesmo, que pelos computadores modernos a gente sabe que é meio difícil estourar a memória atualmente, perdão. Mas a gente pode sim declarar o ponteiro com o tamanho dentro das chaves e colocar o conteúdo, como está no segundo exemplo. Vai ficar da sua preferência e de qual o seu propósito. Já o acesso a elementos, ele vai ser da seguinte forma. Para acessar os elementos de um array, utilizamos o índice, que começa em zero. A síntese é nome array, abre colchete, int, fecha colchete. Fecha colchete. Basicamente, a gente vai pegar um exemplo mais prático e visual para vocês conseguirem visualizar melhor. Como podemos ver na imagem, essa seria uma representação de um array de elementos, onde esse array teria a quantidade de 8. Basicamente, ele seria como fosse uma fileira, onde seu índice começa de zero até o último elemento. Na verdade, como ele começa de zero e vai até 8, esse array na verdade teria 9 elementos, perdão. Ou seja, é basicamente assim que seria a questão visual. E como funciona dentro da memória? Basicamente, são alocados vários espaços de memória, aonde um vai ficar do lado do outro, e através do interesse do primeiro a gente vai chegar nos outros. Então, basicamente, os índices vão ser quantas caixinhas dessa ele vai pular e qual caixinha ele vai buscar o item específico ou o valor específico que a gente armazenou. Basicamente, essa é a ideia do array. São espaços de memórias que estão um do lado do outro, armazenando valores do mesmo tipo, onde a gente pode acessar utilizando o índice. Ou seja, a gente vai colocar um valor no índice zero, no índice um, no índice 2, e a gente pode acessar basicamente, como a gente viu aqui no slide, colocando o índice que a gente quer dentro do colchetes. Então, basicamente, aqui a gente tem a declaração de um array com 4 elementos, colocamos os números 1, 2, 3, 4 e a gente printou utilizando o nome do array e o índice dentro do colchetes. O acesso a elementos é eficiente, mas é crucial garantir que o índice esteja dentro dos limites do array para evitar erros de memória. Ou seja, se a gente declarou um array com 4 elementos, a gente não pode printar o número do índice 4, contando que o último índice é o índice 3, ou então o índice 10, ou seja, estourar o limite desse array, colocar um array com número negativo, um array com número grande demais que a gente não colocou, não declarou ele com esse tamanho, enfim, sempre bom prestar atenção
Principalmente na estrutura de repetições que a gente vai entrar agora, para não ter estouro, porque geralmente vai dar erro, vai printar algum valor, nada a ver, vai receber algum valor nada a ver, porque ele vai buscar um espaço de memória que não existe. Porque como a gente viu, eles são espaço de memória, ele vai caçar um índice em que não tem nada, e aí ele vai caçar um valor nulo ou vai pegar informação de outro lugar, enfim. Não é interessante pra gente, sempre bom prestar atenção. Já em questão de estruturas de repetição, utilize estruturas de repetição para interagir de forma mais rápida com os arrays. Aqui temos, a gente só declarou um array números com o tamanho de 5 e usando um for e uma variável índice, que é a variável dentro desse for, a gente vai usá-la meio que um auxiliar para ir preenchendo o nosso array. A gente vê que a gente colocou o nome do array números e entre colchetes a gente colocou a variável índice, ou seja, vai começar em zero, então vai colocar primeiro o valor zero e recebe 10 mais índice, ou seja, no campo zero ele vai receber 10, no campo um ele vai receber 11, no campo 2, no índice 2, né, no índice 3 vai receber 13. Basicamente a gente pode usar a nossa criatividade e usar a nossa lógica de programação para achar formas de colocar um while, colocar dentro de um for, que é bem mais usado, para preencher, para printar, enfim. São várias alternativas, lembrando que sempre começa do zero, então o for é perfeito para a gente fazer operações com arrays. Embaixo a gente tem para mostrar os dados em que a gente printou, né? E colocou a variável índice dentro do colchetes para indicar que é o índice do array. Atente-se ao acessar ou modificar dados apenas do array definido. Alterar dados depois do limite do array pode causar erros no dispositivo. Ou seja, é o que eu falei, de tentar acessar dados de arrays, valores maiores do que a gente colocou, colocar. É a mesma coisa para quando a gente for inserir dados. Ou seja, se a gente definiu um array com 5, com o valor de. Com a quantidade de 5, se a gente tentar inserir, por exemplo, no índice 6 ou no índice 5, vai dar erro. Vai tentar inserir em um lugar que não foi armazenado, que não foi reservado para esse array. Ou seja, pode causar erro no dispositivo, causar erro no seu programa, vai crashar. Enfim, não é interessante, sempre bom prestar atenção nos limites do array. Entrando agora em ponteiros e sua definição, os ponteiros são variáveis que armazenam endereços de memória. Como assim? Basicamente, os ponteiros, eles não são igual às outras variáveis. Basicamente, a gente vai ter ponteiros que apontam para o inteiro, que apontam para um float, que apontam para todos os tipos em C, só que qual vai ser o diferencial dele? Enquanto uma variável inteiro armazena um número inteiro, um 5, um 10, enfim. Um ponteiro de variável inteiro, ele vai armazenar um endereço de memória que aponta para um lugar onde tem um inteiro. Eu sei que de início pode assustar, pode parecer confuso, mas é só a gente lembrar que os ponteiros eles armazenam espaço de memória, literalmente espaço de memória físico na memória RAM, onde está armazenado. Então, basicamente, ele vai ficar bem mais claro conforme a gente vai ver exercícios, mas ele armazena um endereço, porque cada espacinho de slot na memória tem um endereço. Ele armazena esse endereço e com esse endereço ele consegue acessar esse dado, modificar esse dado, enfim. Vai ficar bem mais prático conforme a gente vai aprendendo mais e vai vendo os exemplos. Toda variável está alocada na memória, logo tem um endereço onde ela se localiza, e os ponteiros podem identificar onde as variáveis estão. Por exemplo, se a gente tem uma variável, um ponteiro inteiro, e a gente tem uma variável inteiro, uma variável sem ser um ponteiro, a gente pode dizer que o nosso ponteiro vai apontar para o endereço de memória aonde está a nossa variável inteiro. Ou seja, agora ela vai estar apontando para o mesmo endereço de memória onde está aquele inteiro. Então, se a gente modificar o nosso inteiro, vai vai modificar o conteúdo que ele está apontando, e quando a gente usar o nosso ponteiro, ele vai ter modificado também. Basicamente como se fosse um coringa. Enfim, basicamente a gente vai vendo mais pra frente. Para se criar um ponteiro, é usando o asterisco antes do nome da variável. Se a gente coloca o tipo, por exemplo, int,
o float, enfim, e coloca um ponteiro antes do nome. Para ter acesso ao endereço de uma variável, use-se o e-comercial antes do nome da variável. Basicamente, a gente vai ver aqui mais no exemplo, vai ficar mais fácil. A gente declarou uma variável, ponteiro no caso, a gente colocou int, asterisco ponteiro, e declarou uma variável normal, um int normal, onde a gente vai apontar o endereço dela para o ponteiro. O ponteiro vai apontar para o endereço dessa variável. O que a gente colocou? Que o ponteiro, que é uma variável, que é um ponteiro, ele recebeu e-comercial variável, ou seja, ele recebeu o endereço da nossa variável. O que isso quer dizer? Que agora ponteiro, ele aponta para o lugar de memória lá alocado aonde está armazenado a nossa variável. E, enfim, com isso, a gente consegue acessar os dados que estão lá dentro, porque é basicamente como se fosse um endereço na vida real. Se a gente sabe o endereço de algum lugar, a gente consegue ir diretamente até onde é, e acessar o conteúdo, ver se é uma casa, ver se é um apartamento, ver o que tem dentro do apartamento, nem que seja por fora, enfim. Com o endereço a gente consegue chegar até lá e até modificar os dados, olhar quais são os dados, enfim. Dessa forma conseguimos acessar o endereço e mais, é possível alterar os dados da variável sabendo esse endereço. É, como eu falei, sabendo o endereço e colocando ela dentro de um ponteiro, a gente consegue alterar também os dados que estão dentro da variável. Então a lógica é o seguinte: tanto o ponteiro e tanto a variável estão apontando para o mesmo lugar de memória, que é o endereço que está lá a nossa variável. Dito isso, quando a gente modifica o valor da variável, automaticamente modifica o valor que o ponteiro está apontando. Ou seja, se o nosso inteiro tem um valor de 5 e o nosso. Não, na verdade, se a nossa variável tiver o valor de 5 e o nosso ponteiro está apontando para nossa variável, quando a gente pedir para printar o valor apontado para o ponteiro, ele vai printar 5, que é o valor que está lá naquele endereço de memória, que é o endereço de variável. Caso a gente modifique a nossa variável para, por exemplo, o valor 7, o nosso ponteiro, o endereço, na verdade não, na verdade o dado que o ponteiro está apontando vai mudar também, conforme a gente vai mudando da variável. Ou seja, se antes era 5 e mudou para 7, agora o valor vai estar apontando para 7. Então ele basicamente vai apontar para o mesmo endereço, modificando um vai modificar o outro. Para isso, basta adicionar o asterisco. Aqui tem um detalhe muito importante. Quando a gente pede para printar o ponteiro sem o asterisco, a gente está pedindo para apontar o conteúdo dele. E como eu expliquei, os ponteiros eles armazenam o endereço, ou seja, quando a gente coloca sem o asterisco, ele vai printar o endereço que ele está apontando. Já no segundo exemplo da direita, a gente fez as mesmas questões. E o que a gente fez? A gente falou que ponteiro ele recebe o endereço de variável, ou seja, está apontando para o mesmo lugar. Dito isso, a gente colocou o asterisco ponteiro. E quando a gente coloca o asterisco, a gente tá falando que a gente quer modificar o conteúdo apontado, printar o conteúdo apontado. Ou seja, quer que a gente vá lá no endereço de memória, que está dentro dessa variável, e modifique aquele endereço de memória. Basicamente isso. Quando a gente coloca o asterisco. Se a gente deixa sem asterisco, a gente quer modificar o endereço. Ou seja, para onde o ponteiro vai apontar. Então, quando a gente modifica o ponteiro e fala que o conteúdo apontado é igual a 7, que antes era 5, da variável, a gente pede para printar o conteúdo apontado, ele vai printar 7. Se a gente der um printf e printar a variável variável, né, o nosso inteiro variável, ele vai printar o novo valor 7 também, porque a gente modificou o mesmo endereço de memória que está nele, o conteúdo de lá dentro. Ou seja, modificou o endereço dele também. Isso pode ser particularmente útil quando se quer alterar o valor de uma variável sem ter acesso a ela. Isso quando a gente entrar em questões de funções mais para frente, ou enfim, a gente vai entender melhor os usos dos ponteiros. Ponteiros e vetores. No caso, os nossos arrays, né? Que a gente pode chamar tanto de vetores, tanto de arrays. Em C, o nome de um array é tratado como um ponteiro para o primeiro elemento. Basicamente, como eu falei. Voltando lá para a imagem, vamos voltar aqui rapidinho. Opa.
basicamente essa é a estrutura de um array. Conhecendo agora o conceito de ponteiro, o que que a gente pode assumir aqui? Que um array nada mais é que um ponteiro, onde ele vai lá na memória e está apontando para o primeiro endereço, que no caso é o zero. Dito isso, a gente pode acessar os outros através do índice dele. Ou seja, a gente sabe que depois do zero vem o 1. Então, basicamente, quando a gente pede para ele, acesse o conteúdo que está no índice 1, ele vai pegar o valor do primeiro mais um e vai acessar o conteúdo que está do lado dele, o endereço que está do lado. Voltando aqui para o slide. Isso significa que podemos usar ponteiros para percorrer um array. O que que a gente pode fazer? A gente vai usar a síntese, que asterisco, o nome do ponteiro, igual o nome do array, que permite manipular os dados de uma forma flexível e eficiente. Ou seja, a gente vai atribuir o endereço do array para o ponteiro e assim a gente consegue manipular os dados conforme do mesmo jeito que a gente fez aqui, modificando o valor da nossa variável inteira. Basicamente foi isso, foi uma aula bem introdutória, onde a gente aprendeu um pouco sobre arrays e ponteiros. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, comentar alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.